Sabe aquela sensação de alívio misturada com um restinho de raiva? Pois é. Foi isso que a torcida do São Paulo sentiu depois desse 2-2 contra o Bragantino. Porque, olha, o time melhorou. Melhorou mesmo. Mas ainda deixa a gente com aquele gosto amargo na boca. Porque dava pra ganhar. Dava pra matar o jogo. Só que não matou. E aí, mais uma vez, a gente teve que torcer até o último segundo pra não sair com as mãos abanando. Hernan Crespo parece estar começando a colocar a casa em ordem. Ainda é cedo, claro. Não dá pra dizer que tudo mudou de uma hora pra outra. Mas o que a gente viu em campo foi um time mais organizado, mais comprometido, mais com cara de São Paulo. Aquele São Paulo que a gente se acostumou a ver brigando lá em cima. Não esse que anda rondando a parte de baixo da tabela e tirando o sono da torcida. A verdade é que o jogo começou com uma cara que a gente conhece bem, pressão do adversário, São Paulo nervoso, errando passes fáceis, sem conseguir sair jogando. Mas aí, aos poucos, o time foi se encontrando. A marcação encaixou, os laterais começaram a subir com mais confiança, e o meio-campo começou a trabalhar melhor a bola. E quando o primeiro gol saiu, foi aquele suspiro coletivo. Agora vai, pensou cada São Paulino. Mas como nada é simples com esse time, a alegria durou pouco. O Bragantino, que não é bobo, voltou pro jogo e empatou. E aí o São Paulo teve que remar tudo de novo. E remou. E achou o segundo gol. A torcida já começava a sonhar com os 3 pontos, com a vitória que tiraria o time de perto do Z4. Só que, mais uma vez, faltou malícia. Faltou segurar o jogo. Faltou aquela malandragem que tanto pedem para esse elenco aprender. A zaga, que vinha segura, deu bobeira. E aí, gol do adversário de novo. Empate. 2-2. A gente ficou naquele misto de frustração e esperança. Porque sim, o resultado não foi o ideal. Mas o desempenho, gente, o desempenho foi outro. Foi de um time que não se entregou, que lutou até o fim. Que teve postura. Que teve brio. E isso já é um baita avanço. Crespo mexeu bem. Armou um time que soube atacar e defender com equilíbrio. Deu liberdade pros pontas, compactou o meio, fez o time correr junto. E isso fez diferença. A gente não viu aquele São Paulo perdido, espaçado, apático. A gente viu vontade. Vontade de vencer, de sair da lama. E isso, para quem estava desacreditado, é muita coisa. Luciano voltou a ser titular e, mesmo sem fazer gol, mostrou porque é importante. Participativo, ligado, provocando os zagueiros adversários, puxando contra-ataque. Ele é o tipo de jogador que inflama o time, que chama a responsabilidade. E num momento como esse, é essencial ter alguém assim em campo. Outro que merece destaque é o Alisson. Foi seguro, distribuiu bem o jogo e ainda apareceu no ataque. Tá crescendo no momento certo. Porque o São Paulo precisa, urgentemente, de jogadores que decidam, que assumam protagonismo. Chega de depender de lampejos. A gente precisa de constância, de atitude. E esse jogo mostrou que pelo menos isso começou a aparecer. A tabela ainda assusta. O Z4 tá logo ali, olhando de rabo de olho. Mas a postura do time já é outra. Antes a gente via um São Paulo que parecia aceitar a derrota. Agora, a gente vê um time que briga, que encara, que não abaixa a cabeça. E isso muda tudo. Porque quando o grupo acredita, o torcedor acredita junto. E quando a torcida tá junto, o Morumbi vira caldeirão. O ponto conquistado, por si só, não resolve a vida. Mas evita o desastre. Evita a queda imediata na tabela. E, principalmente, dá moral. Porque foi fora de casa, contra um time forte, bem treinado. E o São Paulo competiu de igual para igual. Isso já é um sinal claro de que o trabalho de Crespo tá surtindo efeito. É claro que tem muito a melhorar. A bola aérea ainda preocupa. O time sofre demais com cruzamentos. E a recomposição defensiva em contra-ataques ainda tá lenta. Mas a base tá sendo construída. E quando se tem uma base sólida, o resto vai se encaixando. Passo a passo, com trabalho e comprometimento. A torcida tem todo o direito de cobrar, de exigir mais. Afinal, a camisa é pesada. Não é qualquer clube. É o São Paulo Futebol Clube. Tricampeão da América, tricampeão do mundo. A gente não tá acostumado a brigar na parte de baixo da tabela. Isso dói. Isso incomoda. Mas quando a gente vê luta em campo, dá pra ter esperança. Dá pra acreditar que dias melhores virão.
O empate também serve como um alerta. Mostra que qualquer vacilo custa caro. Que não dá para relaxar nem um segundo. Que cada ponto é suado, brigado, sofrido. E que ninguém vai dar nada de graça. Se quiser escapar do rebaixamento, vai ter que jogar cada rodada como se fosse final de campeonato. Agora é pensar no próximo jogo. É corrigir os erros, reforçar os acertos e manter essa pegada. O Crespo precisa de tempo, sim. Mas o tempo no futebol é cruel. Ou você reage rápido, ou é engolido. E o São Paulo não pode se dar ao luxo de ser engolido. A história exige mais. A torcida exige mais. A boa notícia é que o elenco parece estar comprando a ideia. Os jogadores estão se entregando, se doando. Isso fica claro nos duelos, nas divididas, nas reações. A apatia, aos poucos, vai ficando para trás. E dá lugar à competitividade. Aquele sangue nos olhos que a gente tanto pedia. E isso tem muito do Crespo. O argentino é intenso. Cobra, vibra, orienta. Ele não aceita corpo mole. E isso contagia. O time começa a ter a cara do técnico. E isso, num campeonato longo e difícil como o Brasileirão, pode fazer toda a diferença. É claro que ainda vai ter tropeço. Ainda vai ter jogo ruim. Faz parte. O importante é não cair de produção. É manter o padrão. É mostrar regularidade. Porque é isso que garante permanência na Série A. E, quem sabe, uma arrancada no segundo turno. A verdade é que o torcedor são paulino não quer muito. Quer raça. Quer entrega. Quer ver o time suar a camisa. E isso, nesse último jogo, teve. Teve de sobra. Só faltou matar a partida. Só faltou aquela frieza na hora H. Mas o caminho tá certo. É por aí mesmo. A imprensa pode até duvidar. Pode até criticar. Mas quem viu o jogo com o coração tricolor sabe. O São Paulo voltou a ter alma. Voltou a ter identidade. E isso vale mais que qualquer ponto na tabela. Porque quando o time tem alma, tem tudo para dar certo. É hora de abraçar o time. De lotar o Morumbi. De empurrar. Porque esse elenco ainda pode nos surpreender. Ainda pode mostrar que, mesmo depois de tanta turbulência, dá para sonhar. E, gente, torcedor vive disso. De sonho, de esperança, de paixão. Agora é manter o foco. É treinar. É acertar o que precisa ser acertado. Porque o próximo jogo já tá batendo na porta. E cada partida daqui pra frente é guerra. É batalha. E o São Paulo tem que entrar como se fosse a última. Esse empate não é o resultado dos sonhos. Mas é um passo. Um passo firme. Um passo com direção. E isso é tudo que a gente estava pedindo. Que o time saiba onde quer chegar. E que lute por isso com todas as forças. A camisa pesa, sim. A história cobra, sim. Mas a torcida tá pronta para apoiar. Desde que o time honre o manto. Desde que dê a vida em campo. Porque quando isso acontece, ninguém segura o tricolor. Vamos, São Paulo. Ainda dá tempo. Ainda dá para virar essa chave. Ainda dá para salvar o ano. É só continuar nessa pegada. É só manter essa atitude. Porque o resto vem. O resto acontece. E a gente vai estar aqui, como sempre, torcendo, gritando, acreditando. Porque ser São Paulo é isso. É nunca desistir. É sempre lutar. É seguir em frente, mesmo quando tudo parece difícil. O Morumbi nos espera. A próxima batalha tá logo ali. E se o time entrar com essa mesma postura, essa mesma garra, a vitória vem. Pode apostar. A vitória vem. Vamos, tricolor. Hora de mostrar quem você é. Hora de fazer jus à sua história. Hora de calar os críticos. De levantar a cabeça. De voltar a ser gigante. Porque você é gigante, São Paulo. Nunca se esqueça disso. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Prepare o coração, torcedor tricolor, porque o que parecia impossível agora começa a tomar contornos de realidade. Uma notícia de tirar o fôlego acaba de agitar os bastidores do futebol brasileiro, mais precisamente os corredores do Morumbi. Paul Pogba, sim, ele mesmo, o campeão mundial com a seleção francesa em 2018, está no radar do São Paulo Futebol Clube. O boato que parecia loucura virou especulação séria, e agora a torcida são paulina vive um misto de incredulidade, euforia e esperança. Afinal,
Quem poderia imaginar que um dos jogadores mais carismáticos e talentosos da última década poderia vestir a camisa do tricolor paulista? Tudo começou com uma conversa informal de bastidores que vazou e caiu nas mãos da imprensa europeia. Segundo fontes ligadas ao staff do jogador, Pogba estaria aberto a uma mudança radical em sua carreira. Após temporadas marcadas por lesões e polêmicas na Juventus, e uma suspensão por doping que freou seu retorno aos gramados, o francês começou a cogitar um recomeço em solo sul-americano. E entre os clubes sondados, o São Paulo apareceu como o que mais agradou ao meia, tanto pelo projeto esportivo quanto pela conexão cultural com a torcida e o ambiente da cidade. Os primeiros contatos teriam partido de um empresário brasileiro com trânsito livre no futebol europeu. A proposta: um projeto ousado que alia performance, marketing e reconstrução de imagem. Pogba, com 32 anos, ainda tem lenha para queimar, mas sabe que precisa de um ambiente onde possa ser acolhido e, ao mesmo tempo, desafiado. E qual clube no Brasil tem mais tradição em transformar craques desacreditados em protagonistas do futebol nacional? O São Paulo tem essa fórmula no DNA. A diretoria tricolor, liderada por Júlio Casares, vem trabalhando em silêncio, como é de costume nos grandes movimentos. Assim como fez com James Rodrigues, Lucas Moura e Alexandre Pato em momentos distintos, o clube do Morumbi gosta de surpreender. E com Pogba, a estratégia é clara: transformar o São Paulo novamente em um epicentro global do futebol. O reforço do jogador francês não seria apenas técnico, mas simbólico. Uma afirmação de grandeza, uma resposta ao novo momento financeiro e estrutural que o clube vem atravessando. Apesar de parecer um movimento arriscado, os bastidores indicam que a Adidas, fornecedora de material esportivo do tricolor e parceira de longa data de Pogba, teria interesse em costurar esse retorno triunfal do atleta aos holofotes através de uma ação no Brasil. E nesse tabuleiro de xadrez, o São Paulo pode ser o cavalo que surpreende, se movimenta com inteligência e dá o checkmate. A última temporada de Pogba foi apagada, é verdade. As lesões e a suspensão o deixaram longe de seu auge. Mas ninguém esquece o Pogba que brilhou na Juventus, que foi símbolo do Manchester United e que encantou o mundo na Copa da Rússia. A chegada ao São Paulo representaria não apenas um novo desafio, mas uma chance real de reescrever sua história. Deixar o rótulo de promessa frustrada para voltar a ser protagonista. No vestiário tricolor, a possível chegada de Pogba já é comentada nos bastidores. Segundo relatos, alguns atletas veteranos como Rafinha e Lucas se mostraram empolgados com a possibilidade de dividir o gramado com uma estrela mundial. Seria, segundo eles, uma injeção de ânimo para o elenco, que já mostrou na temporada atual que está pronto para lutar em alto nível. Além disso, Pogba atrairia um olhar ainda mais forte da mídia internacional para o futebol brasileiro. Transmissões, vendas de camisas, marketing digital e um novo público europeu interessado em ver o craque em ação no Morumbi. Tudo isso transformaria o São Paulo em um polo de atenção global. E para um clube que sempre teve vocação de gigante, essa visibilidade é fundamental. Há quem diga que a torcida tricolor está sonhando alto demais. Mas não foi assim também quando o clube trouxe Kaká de volta, ou quando surpreendeu com a chegada de Daniel Alves. O São Paulo sempre foi pioneiro, ousado, e com Pogba não seria diferente. Os números da possível negociação ainda são sigilosos, mas fontes indicam que haveria um contrato de produtividade aliado a metas esportivas. O treinador Zubeldia, em contato com membros da comissão técnica, já teria aprovado a chegada do francês. Apesar de reconhecer que Pogba precisará de um trabalho de recondicionamento físico e mental, o argentino acredita que, bem trabalhado, o jogador pode ser a peça que faltava para transformar o time em candidato a todos os títulos que disputará em 2025. E para a torcida, essa especulação já é motivo de festa. As redes sociais explodiram desde que a notícia foi ventilada. Imagina o Pogba entrando no Morumbi ao som de São Paulo meu amor, escreveu um torcedor. Outro foi além: se isso for verdade, o São Paulo volta a ser o maior do Brasil em todos os sentidos. O possível reforço também anima o departamento de comunicação do clube, que já estaria preparando ações especiais em caso de confirmação. Vídeos com referências à Torre Eiffel, camisas estilizadas e até um dia do Pogba no Morumbi já foram sugeridos como forma de integrar o francês à cultura são paulina e criar uma experiência única para os torcedores. Do ponto de vista esportivo, Pogba atuaria como segundo volante ou até como meia central mais adiantado. Sua técnica, visão de jogo e capacidade de lançamento dariam ao São Paulo uma nova dinâmica. Jogadores como Lucas, Caleri e Luciano se beneficiariam diretamente de sua qualidade. Internamente, alguns conselheiros do clube demonstraram receio quanto à estabilidade emocional e física do francês.
mas foram convencidos pelo argumento de que o investimento seria controlado e atrelado ao desempenho. E Pogba, por sua vez, estaria disposto a abrir mão de parte de seu salário para abraçar o projeto. Outro ponto a favor é a atmosfera que o Morumbi proporciona. Poucos estádios no mundo conseguem empurrar o time com tanta força quanto o Cícero Pompeu de Toledo lotado. E Pogba, acostumado com os maiores palcos do mundo, certamente sentiria ali um ambiente propício para renascer. Torcedores organizados já se movimentam para realizar ações de boas-vindas caso o anúncio se concretize. Murais, bandeiras e até músicas estão sendo compostas. Porque no São Paulo, craque é tratado como rei, e Pogba pode ser coroado como novo príncipe tricolor. Se tudo der certo, a chegada de Pogba abriria portas para outros atletas internacionais verem o Brasil como destino viável. A presença do craque também funcionaria como chamariz para novos patrocinadores e parceiros comerciais. O efeito Pogba pode ser muito maior do que se imagina. Em meio a tudo isso, a pergunta que não quer calar ecoa entre os torcedores: é real mesmo? Pogba no São Paulo? A resposta ainda está em construção, mas os indícios são fortes. O sonho, que parecia distante, hoje parece mais próximo do que nunca. Os bastidores esquentam a cada minuto. Empresários vão e vêm. Reuniões acontecem em sigilo. Mas os sinais indicam que algo grandioso está por vir. O São Paulo se move como gigante. E quando o gigante se mexe, o mundo do futebol treme. Não é apenas sobre futebol. É sobre história, identidade e resgate. Pogba no São Paulo seria um casamento de propósito. Um clube que quer voltar a ser protagonista e um jogador que deseja reconquistar sua essência. E se alguém ainda duvida, basta lembrar, o São Paulo é o clube que ousa sonhar. E mais do que isso, realiza. Foi assim em 1992, 1993, 2005. E pode ser de novo em 2025. Os próximos dias prometem ser decisivos. As negociações avançam e a ansiedade toma conta do torcedor tricolor. A janela ainda está aberta, e enquanto ela estiver, tudo é possível. Os cronistas esportivos já especulam datas possíveis para o anúncio. A diretoria prefere manter a cautela, mas sabe que, se tudo der certo, será uma das maiores contratações da história do clube. Pogba também tem interesse pessoal em viver uma experiência fora da Europa. O Brasil, com sua energia única, pode oferecer isso. E o São Paulo, com sua história gloriosa, pode ser o palco ideal para essa nova fase. As comparações com outras estrelas internacionais que passaram pelo futebol brasileiro são inevitáveis. Mas Pogba é diferente. Ele é símbolo de uma geração, uma figura pop, um ícone. Imagine a cena: Morumbi lotado, luzes apagadas, um holofote no túnel e Paul Pogba surgindo com a camisa tricolor número 6. Seria de arrepiar. E para os mais céticos, fica o aviso: não subestimem o poder de um clube apaixonado, uma torcida fervorosa e uma gestão disposta a mudar o jogo. Pogba pode estar prestes a viver sua maior reviravolta. E o São Paulo, a iniciar um novo capítulo de sua rica história. Se essa novela tiver final feliz, será daqueles inesquecíveis. Por ora, a torcida segura a emoção. Mas o coração, esse já bate diferente. Porque quando se trata de São Paulo Futebol Clube, o impossível é só questão de tempo. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.